que hoje não existe nada que ampare a prisão do Bolsonaro. E vamos lembrar aqui de uma coisa importante. O Bolsonaro não é nem acusado criminalmente. Às vezes as pessoas parece que isso não importa, mas isso é essencial. Ele não é acusado criminalmente. Para que ele possa ser preso, tem que ter prova da existência do crime e indício de que ele é autor, o que é base suficiente para uma acusação criminal. E não tem acusação criminal contra ele. Se não tem acusação criminal contra ele, ele não pode ser preso. E como eu já mostrei em vídeos aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, aparentemente não são viáveis as acusações contra Bolsonaro. No caso das joias, é a mesma situação do Lula anos atrás, quando a Lava Jato arquivou o caso. Se não tinha razão para acusar o Lula, para prender o Lula, para condenar o Lula, não tem razão para o Bolsonaro, igualmente. Existia uma dúvida ali da legislação sobre o que podia e o que não podia, basicamente. E mais, a orientação para o Bolsonaro veio de servidores concursados lá da presidência. Esse é o caso aí, então, das joias. No caso da trama golpista, não existem atos de execução. Se você aplicar o direito penal à risca, não tem atos de execução. E no caso das fraudes da vacina, até agora existiria apenas a palavra do delator Mauro Cid, e isso não é suficiente pela lei para uma acusação criminal. Então hoje não existiria essa base também para uma prisão. Se não tem base suficiente para acusação, não tem base suficiente para prisão. Contudo, como nós sabemos, hoje o direito pouco importa. Basta ver que o Braga Neto foi preso. Então a gente tem que fazer uma análise política, que é a segunda parte da minha explicação para vocês. E essa aqui é a parte essencial, porque há uma perseguição política contra a direita, e eu vou mostrar essa perseguição em todos os detalhes numa aula online gratuita aqui no canal, no dia 4 de fevereiro, às 20 horas. Você pode se inscrever no link que eu vou deixar para você na descrição. E qual que é a base para a minha análise política que eu vou fazer aqui e vou dar a resposta para vocês? Olha, como os ministros do STF dão entrevistas dia sim, dia também, sobre os casos em julgamento, ainda que eles não possam dar essas entrevistas, e como eles abusam também, adiantando as suas decisões, o que eles também não podiam fazer, também é ilegal, mas como eles fazem, a gente consegue saber a resposta. Dá uma olhadinha aí, ó. A gente hoje consegue saber a resposta. Então eu não preciso especular, ou não preciso ler cenário, a gente tem a própria visão dos ministros sendo difundida. Segundo notícias da imprensa, como essa aí que você vê na tela, os próprios ministros do STF dizem que querem sim prender Bolsonaro, mas só depois dos seus processos se encerrarem com o esgotamento dos recursos. Ou seja, não querem fazer uma prisão preventiva, só depois da condenação e depois de todos os recursos julgados contra a condenação. É claro que é o cúmulo do absurdo os ministros darem uma declaração dessas. Isso é pré-julgamento, isso quebra a imparcialidade. Mas, nesse caso, então, a partir dessa declaração que eles deram, quando viria uma prisão? Olha, os processos do STF, eles demoram. Os processos contra os corruptos são engavetados, vão a ritmo de tartaruga, de lesma, demoram até prescrever, até acarretar impunidade. Essa é a regra. Mas, veja bem, não no caso da direita, né? Aí o julgamento corre em tempo recorde, como a gente viu nos casos do Daniel Silveira, como a gente viu no caso do 8 de janeiro. E como eles falam tudo para a imprensa, e eles já têm todo o mapa na sua cabeça, mais uma vez, dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Eles já têm tudo na cabeça, ó, todo o mapa aí. Dá uma olhadinha aí, ó. PGR deve denunciar Bolsonaro no início de 2025 e a STF pode julgar a ação do golpe no primeiro semestre do ano que vem. Como já tem tudo na cabeça, eles falam para a imprensa, a gente não precisa adivinhar. A denúncia contra o Bolsonaro vai sair a qualquer momento. E essa mesma matéria aqui fala que a condenação pode vir ainda em 2025. Tá aí, ó. Condenação pode vir ainda em 2025. Ainda haveria recursos, mas no ritmo do STF acelerado, turbinado, poderiam ser julgados em 2026. Agora, como tudo é político, empurrar para frente o julgamento é importantíssimo, porque agora, com a posse do Trump, com as eleições de 2026 que virão, com a pressão que o Trump pode fazer sobre o Tribunal Internacional de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com tudo esse cenário aí, gente, tudo pode mudar. Bom, gente, essa análise que eu fiz é a análise que eu fiz com base no que a gente tem hoje, de informação disponível. Mas, no Brasil, como já disse Pedro Malan, até o passado é incerto. Surgindo qualquer fato novo, eu trago para vocês aqui. Mas hoje a perspectiva é, pode ser logo, 2025, 2026, importante empurrar para frente, porque conforme os ventos da política mudem, como o julgamento no STF é político, pode acabar mudando o julgamento.